Boa tarde, tá, gente, para vocês. O pessoal tá chegando ainda. Bom, eu vou por enquanto explicar para vocês aqui mais ou menos, né, qual é a intenção aqui por trás no TikTok da live que eu tô fazendo. No YouTube eu vou deixar salvo essas aulas, né? E aí eu vou começar essa jornada aqui do conhecimento para vocês sobre a filosofia cristã, né? A importância da filosofia cristã. E aí eu vou trazer um pouco do meu conhecimento para explicar para vocês, basicamente falando, como funciona a filosofia cristã, né? Se você nunca teve ali um encontro com a filosofia cristã, se você nunca ouviu falar sobre a filosofia cristã, isso aqui é mais para ajudar você. Lembrando, não é uma coisa tão profunda, mas por que é que você vai fazer uma live? Por que é que você vai gravar e vai deixar salvo no YouTube? Porque na minha concepção, eu acho que no mundo atual, no mundo onde nós vivemos, existem muitas pessoas que são cristãos, né? Que seguem a Deus, que vão para a igreja, mas que não conhecem a Deus de fato de uma forma profunda, sabe? Conhecer a Deus de uma forma profunda, gente, não se resume em ir para a igreja, né? Escutar o pastor. Conhecer a Deus não é isso. Conhecer a Deus de forma profunda é buscar o conhecimento de Deus, entendeu? Na Bíblia, na teologia, na filosofia mesmo. Por isso que eu vou abordar esse tema aqui para vocês, tá? E vou falar justamente sobre a filosofia cristã. Então, se vocês nunca ouviram falar sobre a filosofia cristã, eu peço que vocês continuem aqui na live. Eu vou dividir como se fosse aulas. Eu separei aqui alguns temas para a gente estar abordando. E lembrando, tá? Eu vou deixar salvo, assim, se vocês quiserem assistir depois ou enviar para alguém, eu vou deixar salvo lá no YouTube, tá? Para vocês assistirem depois, se vocês quiserem, enfim, compartilhar para alguém, tá? Mas vamos lá, né? Então, assim, vai ser algumas aulas que eu vou estar fazendo aqui para vocês, falando sobre a filosofia cristã, tá? Lembrando, não vai ser de uma forma tão profunda, vai ser de uma forma ali mais básica, para as pessoas que nunca tiveram contato com a filosofia cristã, tá? Futuramente eu posso até fazer sobre a teologia, se vocês quiserem, né? Falar um pouco sobre a teologia, enfim. Mas vamos lá. Por que é importante falar sobre a filosofia cristã? Por que é importante? Como eu falei no início. A filosofia, é porque assim, a maioria dos cristãos, quando associa a filosofia, pensa que a filosofia, ou seja, para eu se tornar um filósofo, eu tenho que ser ateu. E isso é um grande mito, né? Isso não é verdade. Não é porque eu vou estudar filosofia ou porque eu vou me aprofundar no conhecimento filosófico que eu vou virar ateu. Isso aí é um grande mito que as pessoas colocam na cabeça dos cristãos, tá? Então esqueça isso. A gente estuda filosofia primeiro para conhecer a verdade das coisas, para conhecer a essência das coisas. E a filosofia cristã, de uma forma mais profunda, ela é importante por quê? Porque ela aborda questões fundamentais sobre a existência de Deus, sobre a essência de Deus, sobre questionamentos sobre Deus. Vocês entendem? Vocês entendem? Por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que Deus existe? Alguém pode perguntar para você. Você acredita que Deus existe, né? Alguma pessoa pode. Isso aqui é um questionamento lógico. A própria Bíblia nos ensina que questionar é uma coisa que Deus ele se agrada. Questionar, fazer perguntas é uma coisa que Deus se agrada. Então, essa pergunta é válida, entende? É uma pergunta muito válida. Deus, ele existe? É um exemplo. Alguém pode chegar para você e pode perguntar: Deus, ele existe? E aí, como é que você vai saber responder essa pergunta? Se você não tem um conhecimento profundo para saber responder. Vocês conseguem compreender? Outra pergunta que eu escuto bastante. A Bíblia, ela de fato é a palavra de Deus? E aí você, muitas das vezes, vai para a igreja e você está lá lendo a Bíblia, você está lá escutando o pastor, mas você nem sequer se deu conta
de que você não sabe nem como a Bíblia chegou nas suas mãos, por onde ela passou, qual é a história da Bíblia. Vocês conseguem compreender que questionar é uma coisa que nos leva à verdade? Entendem? As motos passando aqui no fundo vai ser ótimo, que eu moro na principal. Meu Deus. Então, conhecer a filosofia cristã, gente, é muito importante, entendam isso, porque nos ajuda a compreender mais sobre o ser de Deus, sobre a essência de Deus. Então vamos lá, né? Lembrando para quem chegou agora, eu vou deixar as aulas gravadas lá no YouTube, tá bom, gente? Se vocês depois quiserem assistir, quem for chegar atrasado, ou se vocês quiserem compartilhar para outra pessoa, também pode compartilhar. Vamos lá. Filosofia cristã. Então, vou trazer aqui nessa primeira live uma introdução à filosofia cristã, que eu separei aqui para vocês, alguns temas, alguns tópicos, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre o que é a filosofia cristã, como eu estava explicando para vocês, né? Diferença, né, entre a teologia e a filosofia cristã. Existe ali uma diferença. Embora elas sejam semelhantes, embora a teologia e a filosofia estejam totalmente, né, em conexão, mas existe ali um grau de diferença entre elas duas e a gente precisa entender qual é essa diferença. E para finalizar, a gente vai falar sobre as principais questões abordadas sobre a filosofia cristã. Ó, eu já estou vendo que tem gente ali falando sobre Tomás de Aquino. A gente vai falar também muito sobre Tomás de Aquino, né? Lá da escolástica, que viveu e elaborou argumentos muito fortes sobre a existência de Deus. Então, assim, gente, eu acho que vocês vão gostar dessas aulas que a gente vai estar fazendo aqui no TikTok. Então, vamos lá, né? Introdução à filosofia cristã. Vamos lá entender, então, o que é a filosofia cristã. A filosofia cristã, gente, ela tem uma abordagem muito lógica, tá? Que busca compreender questões fundamentais sobre Deus, né? Então, que questões fundamentais são essas, afinal? Então, a gente vai ter ali o mundo e o ser humano, à luz da fé cristã, a gente vai falar sobre isso. Diferença da filosofia racional, entender Deus de uma forma racional. A filosofia cristã, ela também tem muito dessa profundidade, né? De conhecer a Deus de uma forma totalmente racional. A teologia, ela busca conhecer a Deus de uma forma totalmente espiritual, de uma forma bíblica, né? De uma forma ali, de uma revelação de Deus espiritual. Já a filosofia cristã, por outro lado, ela busca entender o ser de Deus de uma forma mais racional. E entendam que a Bíblia, ela deixa claro que nós precisamos buscar a Deus também dessa forma racional. Entendem? A Bíblia também deixa claro. Então, a existência de Deus, a revelação de Deus, tudo isso, a filosofia cristã ela vai basear-se no seu conhecimento em buscar a Deus totalmente pela razão, né? Totalmente pela nossa ideia cognitiva, né? Então, quais as principais perguntas da filosofia cristã? Então, a gente tem o que podemos conhecer sobre Deus pela razão? Será que nós conseguimos chegar a Deus utilizando a razão? E se nós conseguimos, até que ponto a gente consegue conhecer a Deus utilizando a razão? Até onde a gente consegue? Entenda que mais para frente a gente vai ver que os filósofos cristãos ali, eles tentavam conciliar, né, a ideia da razão e da fé. Para os filósofos cristãos, fé e razão são duas coisas que andam juntas, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem muita gente que diz assim. Vocês estão me ouvindo direito? Acho que vocês estão me ouvindo, né? Eu fiz uma gambiarra aqui com esse microfone que, meu Deus, mas tudo bem. Tá, então vamos lá, voltando. Algumas pessoas olham para os cristãos e dizem: mas Deus ele é espiritual e você só consegue chegar a Deus de uma forma espiritual. Mas será que o espiritual existe? Então, assim, é uma indagação. A questão é, o ponto é, conseguimos chegar a Deus de uma forma racional também. E aqui é o que muito cristão, é o que muito ateu comete um grande erro. Primeiro, vamos lá. Entenda uma coisa. O cristão, gente, de verdade, preste atenção nisso. O cristão acha que só consegue chegar a Deus pelo Espírito. Por outro lado, o ateu acha
que não é possível chegar a Deus através da razão. Então, observe que a gente começa ali um paradoxo. Peraí, o cristão diz que a gente só consegue chegar a Deus através da espiritualidade, ou seja, da forma espiritual. Mas o ateu diz que não é possível chegar a Deus porque Deus não passa de um ser espiritual. Quem está certo, então, tá? Nenhum dos dois. Essa é a verdade. Entenda, é por isso que é importante você entender a profundidade da filosofia cristã. Em certo ponto, nós conseguimos chegar a Deus usando a razão. Em certo ponto, entendam isso, em certo ponto. Por outro lado, também é essencial unificar o espírito, porque Deus é espiritual. Vocês entendem? Então a filosofia cristã ela se baseia muito nessas questões, gente, tá? E outra coisa que a filosofia cristã fala é como devemos agir moralmente falando, né? Moralmente falando. Então a gente vai ver ali, vai estudar um pouco também sobre a moralidade, né? E aqui também tem outro grande conflito de ideias sobre de onde vem a moralidade. A moralidade vem de Deus, e se ela não vem de Deus, de onde ela vem? Então, assim, a filosofia cristã também vai responder, e isso tudo eu vou explicar para vocês depois, né, nas outras aulas. Mas vamos dar continuidade. Vamos entender, então, qual é a diferença da filosofia cristã e da teologia. Qual é a diferença de você estudar filosofia cristã e teologia? Então, ó, a filosofia cristã e a teologia estão relacionadas, como eu estava explicando para vocês, mas elas têm enfoques diferentes. Vamos entender um pouquinho, né? Pega o papel aí, o caderno, a caneta, se vocês quiserem, e já vão anotando. Tem um negócio passando aqui, fazendo um barulho danado, né? Mas eu espero que vocês estejam me ouvindo direitinho. Vamos lá. Filosofia cristã. Busca a verdade por meio da razão e reflexão filosófica, como eu estava falando para vocês. Entretanto, a teologia ela está baseada na revelação divina e na interpretação das escrituras, tá? Aí você pode perguntar para mim, mas Lucas, então quer dizer que a filosofia cristã ela não utiliza a Bíblia? Muito pelo contrário. A filosofia cristã também utiliza a Bíblia como ferramenta. Entretanto, o foco da filosofia é buscar a Deus de uma forma racional, de uma forma totalmente lógica. Então, assim, como é que nós conseguimos buscar a Deus de uma forma lógica, então? Estudando, se aprofundando, fazendo questionamentos, fazendo perguntas, buscando conhecimentos em áreas diferentes. Veja, Deus ele não se resume só na teologia. Se a gente for estudar, a gente vai ver que Deus está na literatura, Deus está na história, Deus está na física, Deus está na matemática, Deus está em todo lugar. Não existe um lugar que Deus não esteja. O que existe é as pessoas que não buscam conhecer a Deus, né? E isso é uma grande diferença. Uma grande diferença. Então, fiquem aí, anotem o que vocês gostarem aí, e lembrando, tá? Vai estar gravada a aula se vocês quiserem ver depois. Então, vamos lá. Filosofia cristã. Qual é o outro tema que ela vai se basear ali? Fazer perguntas filosóficas dentro de uma perspectiva cristã, como também já expliquei para vocês. Por outro lado, a teologia, ela examina a doutrina cristã com profundidade, né? De uma forma mais profunda. E aí eu poderia dar alguns exemplos para vocês. Eu já vi que alguém citou aqui o São Tomás de Aquino, né? Alguém citou ele. Mas algum exemplo que a gente tem, São Tomás de Aquino, né? Que ele argumenta ali racionalmente sobre a existência de Deus. Mais para frente, eu vou trazer as 5 vias de São Tomás de Aquino, né? Que são 5 vias que o Tomás de Aquino, que foi um grande filósofo cristão, ele elaborou 5... Opa, bati aqui sem querer, tá? Desculpa. Ele elaborou 5 argumentos que mostra que Deus existe utilizando a racionalidade. Então, gente, isso é incrível demais para você que é cristão, até para você que é ateu, se você quiser buscar, tentar, né? Já que você não acredita, mas buscar conhecer a Deus é uma coisa que eu recomendo bastante, tá bom, gente? Então, por outro lado, a teologia ela vai estudar sobre a Trindade, por exemplo. A teologia ela vai focar ali sobre buscar o conhecimento completo da Trindade. Trindade é um exemplo que a teologia busca entender, né? Que é a forma da revelação de Deus, né? Que Deus é Pai,
Filho e Espírito Santo, em essência, são um, mas estão totalmente diferentes, estão relacionados, correlacionados, mas que são separados, mas que, entretanto, estão juntos. Então, assim, a doutrina da Trindade é uma coisa que a teologia vai focar bastante. Outro ponto, vamos entender as principais áreas da filosofia cristã. Primeiro, a filosofia cristã, ela abrange diversas áreas do pensamento. Isso aqui, ela busca entender muita coisa. Então, a primeira coisa é que a filosofia cristã, ela busca entender, ela busca compreender. Metafísica. Metafísica é um conceito filosófico sobre Deus, tá? Eu também vou estar explorando esse assunto mais para frente, mas a filosofia cristã também vai se preocupar em falar sobre a metafísica, né? E, resumidamente, para quem nunca ouviu esse termo metafísica, a metafísica nada mais é, tá, do que o estudo do ser e da realidade. Então, ali, por exemplo, é na metafísica que a gente estuda sobre o que é real, o que pode ser real, é sobre a ontologia, ou seja, vai estudar ali sobre realmente a possibilidade da existência de uma forma metafísica, de uma forma que está além da física, de uma forma espiritual, entendeu? Então a metafísica, ela se preocupa, por exemplo, em estudar a existência de Deus. Teve muitos filósofos que abordaram o tema metafísico, como, por exemplo, o próprio Aristóteles ali, ele falou um pouco sobre a metafísica e ele trouxe ali alguns ensinamentos sobre o lado espiritual, né? O mundo além da física. Ou seja, a metafísica é aquilo que vai além da física, além do que é natural, além do que eu consigo ver. Será que a realidade é só as coisas que eu consigo ver? Ou será que a realidade vai muito além do que aquilo que eu consigo observar e ver? Então, observe que a metafísica estuda isso, estuda coisas que vão além do mundo material, do mundo natural. São coisas que vão para o lado espiritual. Então, isso é metafísica de uma forma bem resumida, tá, gente? Outro ponto, epistemologia, né? Para quem não sabe o que é epistemologia, a epistemologia é justamente a área da filosofia que faz uma pergunta bem sincera. Como podemos conhecer a verdade? A epistemologia é justamente o estudo do conhecimento, né? É o estudo do que o ser humano ele é capaz de conhecer, ele é capaz de compreender. Isso é o estudo da epistemologia. E a filosofia cristã também vai olhar para a epistemologia e vai buscar ali um conhecimento totalmente voltado para Deus, tá bom, gente? Outro ponto é a ética, né, que eu separei aqui para vocês. O que significa viver uma vida moral à luz do cristianismo? Então, a filosofia cristã também vai falar sobre a ética, como nós devemos se comportar, como nós devemos viver segundo o padrão bíblico, segundo o padrão cristão. E, por fim, ela vai falar também sobre a antropologia filosófica, né? Qual a natureza do ser humano segundo o cristianismo? Qual é a nossa natureza? Qual é a nossa essência? Qual é o nosso ser? Então, vocês estão conseguindo perceber que a filosofia cristã ela é essencial para quem realmente quer compreender a Deus? Vocês conseguem compreender, através desse ensino básico que eu estou passando para vocês, que um cristão que verdadeiramente se diz ser um cristão, ele precisa ali realmente ter um conhecimento, não precisa ser profundo, mas você precisa ali querer conhecer a Deus de uma forma profunda. Eu vou deixar depois, no final da aula, aberto para perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta, tá? Vou deixar um tempinho depois. Tá, vamos entender o fundamento da filosofia cristã. Qual é o fundamento da filosofia cristã? Então, eu separei aqui para vocês também. A filosofia cristã não rejeita a razão. Observe que a gente fala muito sobre razão. Por quê? Porque muitas pessoas pensam que Deus, acreditar em Deus é abandonar a razão. E isso é uma grande mentira. Tá bom? Muitas pessoas dizem: "Ah, mas Deus ele foge da nossa capacidade. Deus está muito além. Não é possível compreender Deus." A filosofia cristã, ela vai justamente falar sobre podemos conhecer Deus e não negar a razão, porque Deus ele é um ser racional e conseguimos compreender a ele de uma forma racional, entende? Então, assim, outra coisa que a gente consegue ver aqui, a filosofia cristã
ela busca compreender a Deus através da razão, mas busca conciliar a fé com a razão. Então isso é magnífico, isso é incrível. Imagine, a filosofia cristã, ela busca ali conhecer a Deus racionalmente e de uma forma espiritual. Então ela busca compreender os dois. Vou dar um exemplo aqui que eu separei para vocês, é o do Santo Agostinho, né? O Agostinho de Hipona. Ele falou o seguinte, isso aqui são palavras de Agostinho de Hipona, que foi um grande filósofo ali do período da Idade Média, tá? E ele foi um filósofo cristão que buscou compreender a essência de Deus. E o Agostinho ele falou uma frase marcante. Ele falou o seguinte: precisamos crer para que possamos compreender. Isso é uma frase de Agostinho. Ou seja, a gente precisa crer nas coisas para que depois a gente possa compreender. Então, vou dar um exemplo para vocês. Primeiro, eu preciso acreditar em Deus para que depois eu consiga buscar a razão. Isso aqui a gente pode aplicar em qualquer área. Vou dar outro exemplo. Primeiro, eu preciso crer que existem planetas fora da Terra. Então, observe. O pensamento é: primeiro eu preciso acreditar que existem planetas lá fora, para que depois eu possa compreender. Então, observe. O Agostinho está falando que, de início, a gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar em algo. Depois, a gente começa a buscar aquele conhecimento. Vocês estão entendendo? Então, é só um exemplo. Observe, por exemplo, a matemática. Primeiro, eu preciso crer que a matemática existe, entende? A matemática ela existe, então eu sei que a matemática existe. Já que eu sei que a matemática existe, então eu vou buscar compreender a matemática. Então, como é que a matemática funciona? Como é que ela se desenvolve? Então, isso a gente se aplica para Deus. Primeiro eu preciso crer em Deus, então eu acredito que Deus existe. Depois que eu acredito, o Agostinho diz que a gente precisa buscar compreender a essência e buscar compreender a profundidade de Deus. Vocês entendem isso? Então, a filosofia cristã ela fala justamente isso. Então, resumindo, o que isso significa? Que a fé ela pode guiar a razão em sua busca pela verdade. Então, a nossa fé ela pode guiar ali a nossa razão, a nossa capacidade de pensar, buscando a verdade das coisas. Entendem? Uhum. É porque a filosofia cristã ela é bem complexa. Mas o Agostinho, ele resume todo o seu pensamento nisso. E é fácil de entender. Primeiro, antes de a gente saber qualquer coisa, a gente precisa acreditar. A gente precisa primeiro acreditar. Então, vou dar um exemplo. Eu acredito... Outro exemplo para você tentar entender que o Roberto está com dificuldade. Outro exemplo. Eu acredito que Deus não existe. Presta atenção. Veja só. Eu acredito que Deus não existe. Beleza. Então, assim, é a sua fé. Você acredita nisso. Mas a sua crença, ela não passa de uma crença que outra pessoa pode ter contrário de você. Ela não passa apenas de uma crença comum, entende? Observe. É o seu pensamento, né? É o seu pensamento. Você não acredita em Deus. Mas você já buscou conhecer esse seu pensamento de não acreditar? Então é isso que eu estou dizendo a você. Se Deus realmente não existe, então por que as coisas são ordenadas? Se Deus realmente não existe, então por que que as coisas que nós conseguimos observar, elas são perfeitamente ajustadas? Consegue compreender? Se Deus realmente não existe, então qual é o sentido da vida? Por que é que eu estou aqui? Qual é o sentido de viver? Se Deus realmente não existe, quando eu morrer, o que será de mim? Então, o que o Agostinho está dizendo é isso, gente, que a nossa fé, observe que tire a palavra fé e coloque crença para compreender melhor. Observe que a nossa crença, ela precisa ser guiada ali através da razão, entendeu? Eu falo isso porque eu já conversei com muito ateu. Eu já conversei com bastante ateu. E o ateu, ele tem uma crença voltada
em que Deus ele não existe como um pressuposto. Mas todos os ateus que eu já conversei, eles nunca buscaram compreender. É justamente isso que Agostinho disse. Eles nunca buscaram tentar conhecer a Deus de forma profunda. Então observe que é uma crença superficial. É uma crença que é voltada apenas em uma emoção e não em uma racionalidade. Então mesmo se aplica para o cristão, se aplica para a pessoa que acredita em Deus. Então, se você realmente acredita em Deus, meu irmão, se você realmente acredita em Deus, então você precisa buscar conhecer a Ele racionalmente, de uma forma profunda, entendeu? Através da razão, pensar, raciocinar. Então, eu separei alguns versículos bíblicos. Se vocês tiverem alguma Bíblia aí também para vocês acompanharem, eu peço que vocês peguem, que é muito importante também, tá? Vamos ler aqui, Colossenses capítulo 2 e o versículo 8. Olha o que diz a Bíblia. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio da filosofia e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Então esse versículo aqui, ele alerta justamente sobre a filosofia, né, que afasta a verdade cristã, entende? Então a filosofia cristã, ela vai trazer ali para a gente uma forma de sustentar a verdade bíblica, certo? E renunciar, né, às falácias que as pessoas elaboram para tentar mostrar que a fé não é racional, que Deus não existe, que o espiritual não é real. Observe, a própria Bíblia nos ensina que nós devemos ter cuidado. Isso é a Bíblia que ensina. Devemos ter cuidado e buscar o nosso conhecimento para que a gente consiga se fortalecer e se afastar das filosofias vãs, ou seja, filosofias que buscam contrariar as verdades bíblicas, as verdades de Deus. Então observe, isso aqui é só uma introdução para que vocês consigam compreender a importância de se estudar a filosofia cristã, tá? Outro versículo que eu separei aqui para vocês é 1 Pedro, o capítulo 3 e o versículo 15. Olha só o que a Bíblia nos diz. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Olha só a importância, a Bíblia. Estando sempre preparados para responder a qualquer um que vos pedir a razão. Gente, isso aqui é profundo. Isso aqui é profundo. A razão de esperança que há em vós, com mansidão e temor. Então, observe que a própria Bíblia nos ensina que nós precisamos responder às pessoas, às indagações das pessoas, de uma forma racional. Então, se alguém pergunta, Deus existe? Aí você vai lá e diz, claro que Deus existe, aqui a Bíblia diz que Deus existe. Tá, mas quem faz esse tipo de pergunta, está querendo entender de uma forma racional. Então, se uma pessoa busca conhecer a Deus, se o cara não acredita em Deus, e o cara está perguntando para você se Deus realmente existe, então você pode justamente ir para a área racional. Então a gente também vai abordar aqui os argumentos que possuímos de forma racional para explicar a existência de Deus. Então a gente pode falar sobre o argumento cosmológico, né? O argumento da casualidade, que é o argumento que explica que para tudo que existe se tem uma causa. Ora, o universo e a galáxia e os planetas, eles existem. Então, qual é a causa por trás que trouxe à existência tudo que existe? Então, observe que de forma lógica, de forma racional, eu estou mostrando para vocês que Deus, ele também pode ser percebido através da lógica. Estão entendendo a profundidade? Isso aqui é muito profundo. A filosofia cristã, para mim, é uma coisa que é sem igual, é uma coisa incrível. Então, 1 Pedro 3,15 depois, se vocês quiserem, tá? Anotem aí, é muito importante. Outro versículo, Provérbios capítulo 1 e o versículo 7. Olha só o que aqui diz.
O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e instrução. Então, depois, se vocês quiserem dar uma olhada no meu perfil, eu já respondi muito ateu, eu já refutei muito ateu, e a maioria deles é justamente isso, são insensatos. O que é uma pessoa insensata? É às vezes uma pessoa que abandona o bom senso, né? Depois, se vocês quiserem, podem olhar no meu perfil aqui, é muito ateu falando coisas que não... Mas por que isso acontece? Porque o ateu, ele fala do que ele não sabe, ele fala do que ele não conhece, porque o ateu ele não busca compreender e entender a Bíblia, então eles acabam cometendo muito erros. Eu estou cansado de refutar os caras aqui no TikTok, mas eu refuto mostrando a razão das coisas, justamente por quê? Porque a filosofia cristã, ela busca compreender o sentido das coisas dessa forma, entendeu? Da forma racional, da forma não só espiritual, mas da forma racional. Então, Hebreus 11 também é muito importante. Hebreus capítulo 11 e o versículo 3. Olha que incrível. Pela fé, entendemos que o universo foi formado. Então aqui a gente volta para Agostinho de Hipona, né? O Agostinho disse que primeiro a gente precisa crer para compreender. Então olha, Hebreus 11:3. Pela fé entendemos. Então a gente crê. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, né? De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, né? Então observe que o Agostinho ele trouxe justamente isso. Ele trouxe esse ensinamento de que primeiro a gente precisa acreditar nas coisas, acreditar no universo, acreditar na galáxia, acreditar no espiritual, acreditar na cognição, para depois a gente compreender. Então não se resume, gente. O que eu quero que vocês entendam nessa primeira parte aqui que eu estou gravando para vocês na live, o que eu quero que vocês entendam é que conhecer a Deus é muito mais profundo. É sério. Eu estou cansado de ver cristãos mesmos que vão para a igreja, que escutam seus pastores, que escutam padres, que escutam bispos, enfim, mas que eles não buscam conhecimento. Você não está buscando, você não está estudando, você não está indo lá depositar. Observe, eu gosto de dar esse exemplo. A gente estuda para conseguir um bom emprego, não é isso? A gente estuda para conseguir um bom emprego, a gente precisa estudar. A gente estuda para conseguir uma boa faculdade, para crescer na vida, mas com Deus não é diferente, não é? É por isso que tem muitas pessoas que se deixam enganar. É por isso que existem muitas pessoas que se deixam enganar pelo que a Bíblia diz, por vãs filosofias. Eu li, por vãs. Então, vãs filosofias é o quê? É esses ensinamentos que essas pessoas de hoje, no mundo que nós vivemos, existem muitas pessoas que querem distorcer a Bíblia. Gente, distorcer a Bíblia, sabe? Começa ali a distorcer, a falar coisas que a Bíblia não diz. E eu estou cansado de responder pessoas que distorcem. Mas, quando a gente tem um conhecimento profundo sobre Deus, né? Quando a gente tem esse conhecimento voltado a entender a forma profunda de Deus, a gente não se deixa enganar. Consegue entender isso? A gente não é enganado. Por quê? Porque eu hoje conheço a verdade das Escrituras, então eu não vou me deixar ser enganado pelas falácias de que as pessoas pregam. Então observe que é muito importante, a própria Bíblia nos diz isso. Então, para a gente concluir uma reflexão final, para entender essa primeira parte da filosofia cristã, né? Então já expliquei, a filosofia cristã busca compreender a realidade, né, à luz da fé cristã. Ela se distingue um pouco da teologia, né, porque a teologia ela está mais preocupada em estudar mais o espiritual de uma forma bíblica, e a filosofia estudar a Deus de uma forma bem mais racional, mas ambas são complementares. Filosofia e teologia andam junto, né? A fé e a razão não são inimigas, mas podem trabalhar juntas, né? É uma coisa que a filosofia cristã vai nos trazer também hoje, entende?
Então, assim, se vocês quiserem depois observar, aprender sobre os próximos ensinamentos que eu vou estar trazendo aqui no TikTok, se vocês quiserem me seguir, hoje foi mais uma introdução. Então, assim, eu comecei mais a introduzir esse conhecimento para você que nunca teve um encontro com a filosofia cristã. Você que nunca teve ali um conhecimento básico sobre a filosofia cristã, então eu acho que vai te ajudar bastante, né? Esses ensinamentos que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Eu vi que alguém estava perguntando sobre o Agostinho, mas o Agostinho ele era católico, tá? Isso mesmo, o Agostinho ele era católico. Depois, se vocês quiserem, eu convido vocês a dar uma visualizada no meu perfil aqui, no TikTok. E eu defendo a existência de Deus há fazer um pouco de tempo. E eu mostro justamente isso, que muitas pessoas hoje estão preocupadas em distorcer, gente. Muitas pessoas que tentam pegar a Bíblia e distorcer. Ou seja, criar uma heresia, criar aquilo que a Bíblia não diz. Isso é muito importante para que a gente possa ter o real conhecimento sobre Deus, tá bom, gente? Então, assim, próximos ensinamentos que eu vou estar trazendo, eu vou me aprofundar mais com vocês especificamente sobre os ensinamentos, tá bom, gente?